Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Vamos dar início a essa aula, a esse ensinamento da palavra do Senhor, onde cada vez que nós só chegamos à palavra, mais o poço, mais a profundidade. E quando nós estamos na presença do Senhor, é esse o privilégio de nós juntos estarmos aprendendo com o Senhor, aprendendo como Paulo disse, nós temos que aprender com o Senhor. E nesta manhã ele se faz presente nessa reunião, nesse culto, nesse ensinamento. Por isso nós estamos alegres de estarmos aqui nesta manhã, para nós nos alegrarmos na presença do Senhor Jesus. A lição número 5, 31 de julho de 2011. O mês já se foi. Está se passando rápido. Alguns dias atrás, alguns meses atrás, era janeiro, né? Só faltam poucos meses para terminar o ano. Cada vez que as horas se passam, os dias, os meses, mais perto nós queremos estar do Senhor Jesus. Mais perto estamos do Senhor Jesus. Hoje vai nos falar sobre o reino de Deus através da igreja. As lições anteriores, para aqueles que estão assíduos na escola dominical, nos fala sobre o projeto original do reino de Deus. Aprendemos a mensagem do reino de Deus. A lição número 3, a vida do novo convertido. A lição número 4 falou sobre a comissão cultural e a grande comissão. E quando nós falamos o que se define o reino de Deus, o que é o reino de Deus, aí nós vemos, observamos na primeira lição, como foi o projeto original do reino de Deus, o que se define o reino de Deus. Todas as bênçãos, promessas e alianças que o Todo-Poderoso destinou aos que recebem a Cristo Jesus. Então, amados, verdadeiramente, estamos neste mundo para proclamar o reino de Deus. O texto áureo está em Mateus, capítulo 11, versículo 5. Aqueles que não têm a revista, vamos falar. Mateus 11, a partir do 5. Mas para nós entendermos qual foi esta palavra que foi revelada, nos fala assim: os cegos vêm, os coxos andam, os leprosos são limpos, e os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres é anunciado o Evangelho. O reino de Deus, e nós que somos parte do reino de Deus, nós temos que compreender que a maneira correta e bíblica de se ganhar almas e pregar e ensinar a palavra de Deus, primeiro com ajuda aos necessitados, enquanto se faz milagres em nome do Senhor Jesus. Aí nos diz que é assim que acontecia em Atos dos Apóstolos.
quando a igreja foi fundada. Para que possamos entender o que foi dito em Mateus 11,5, nós temos que ler. Tem um texto e um contexto, mas nós temos que ler o que aconteceu antes de nós entrarmos na introdução. E aconteceu que, acabando Jesus de dar as instruções aos seus 12 discípulos, Mateus 11, partiu dali a ensinar e a pregar nas cidades deles. E João, ouvindo no cárcere falar dos feitos de Cristo, enviou 2 dos seus discípulos e disse-lhe: És tu aquele que havia de vir, ou esperamos outro? Jesus respondeu, disse-lhe: Ide e anunciai a João as coisas que ouvi e vedes. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são limpos, e os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e os pobres é anunciado o Evangelho. Então nós iremos compreender nesse texto, quando Jesus ensina sobre o reino, e Jesus responde à dúvida de João Batista. Então nós iremos compreendermos essa palavra do Senhor. Como diz lá em Mateus, capítulo 3, quando Deus, usando João Batista no deserto para pregar o Evangelho do Reino. Mateus capítulo 3 nos diz o seguinte: e naqueles dias apareceu João pregando no deserto da Judéia e dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Porque este é o único, é o anunciado pelo profeta Isaías, que diz: vós que clamam no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. E verdadeiramente foi ali que começou, e verdadeiramente, através de João pregando o Evangelho genuíno, pregando e preparando o caminho do seu primo, do nosso irmão, chamado Jesus. Então essa pergunta que João fez quando estava encarcerado, para que os irmãos possam entender o que aconteceu, não estou fugindo do tema, mas João estava encarcerado. Abre suas Bíblias em Mateus, capítulo 14. Por que João estava encarcerado? Porque João estava preso. Porque verdadeiramente estava fazendo e estava revelando. Deus havia, por intermédio de João Batista, revelado algo a ele, a verdade. E como diz aí nos dias atuais, a verdade dói. A verdade coloca você na prisão. A verdade, muitos vão olhar para nós e vai dizer: você não presta, você é isso, porque você está falando a verdade. E o que aconteceu com João Batista? Ele custou a sua cabeça. Mateus 14 nos diz: naquele tempo ouviu Herodes, o tetrarca, a fama de Jesus, e disse aos seus criados: este é João Batista, ressuscitou dos mortos, e por isto estas palavras operam nele. Porque Herodes tinha prendido João e tinha manietado e encerrado no cárcere por causa de Herodias, mulher do seu irmão Filipe. Porque João lhe dissera: não é-te lícito possuí-la. E querendo matá-lo, temia o povo, porque tinha como profeta. Festejando-se, porém,
o dia natalício de Herodes, dançou a filha de Herodias diante dele e agradou Herodes, pelo que prometeu um juramento, dar-lhe tudo o que pedisse. E ela, instruída previamente por sua mãe, disse: dai-me aqui num prato a cabeça de João Batista. Então nós vamos ver nesse texto o que aconteceu com João Batista por falar a verdade. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Ainda que o inimigo venha se levantar, ainda que o inimigo venha tentar nos tirarmos a paz, que nós temos a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas Deus está conosco. Verdade prática nos diz: a igreja do Senhor Jesus Cristo deve manifestar o reino de Deus neste mundo, através da proclamação do Evangelho de Cristo. A leitura diária nos fala sobre Lucas 6, 12, 16, que fala: o Senhor comissiona seus servos. Lucas 10, 9, a parte B, a igreja é a extensão do reino. 1 Pedro 2, 9, a igreja anuncia as virtudes de Cristo. Atos 2, 36, 1 Coríntios 2, 2, proclamando o Cristo crucificado. Amém? Atos 2, 42, 44, vivendo a comunhão cristã. E Atos 2, 45, 46 e Tiago 1, 27, servindo ao próximo. Essa leitura diária é para os irmãos lerem em casa. Leitura diária, para que possa verdadeiramente, quando nós decorrermos nessa lição, nós já sabemos alguma coisa. E por isso que dá leitura bíblica em casa também, tá, irmãos? Aqueles que não têm a Bíblia, Lucas capítulo 17, 20 e 21. Lucas capítulo 17, 20 e 21. Estarei lendo, mas aqueles que não têm a revista, acompanhem comigo pela Bíblia. Lucas 17, 20, 21. É uma extensão tão grande, se nós falarmos os capítulos todos, os versículos todos, nós vamos aqui lá para meio-dia, 1 hora, nós iremos terminar. Mas, Lucas capítulo 17, 20 e 21. O autor nos colocou 20 e 21 para nós lermos. Mas você tem que ler o texto. Tem o contexto do texto, né? E interrogando pelos fariseus sobre quando havia de vir o reino de Deus, respondendo disse: o reino de Deus não vem com aparência exterior, nem dirão ele aqui ou ele ali, porque eis que o reino de Deus está entre vós. Eu tenho que ler o versículo 22. E disse aos discípulos: dias virão em que desejareis ver um dos dias do Filho do Homem, e não vereis. E dir-vos-ãs: eis-lo aqui ou ei-lo ali. Não vades nem os sigas, porque como relâmpago ilumina desde uma extremidade inferior do céu até a outra extremidade. Assim será também o Filho do Homem no seu dia. Mas primeiro convém que ele padeça muito e seja reprovado por esta geração. E como aconteceu nos dias de Noé, irmãos, Jesus falando, como aconteceu nos dias de Noé, será também nos dias dos filhos do homem. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e consumiu a todos.
Jesus continuou em suas palavras, como também da mesma maneira aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas no dia que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre e consumiu a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem se há de manifestar. Jesus está às portas. Jesus está voltando. Temos que estar preparados. Temos que estar vigilante, porque o reino do Senhor está entre nós e também se aproxima o dia da sua vinda. Temos que estar preparados para nós subirmos com o Senhor Jesus. A igreja está preparada? Está preparada? Foi falado esse versículo ontem. Naquele dia, o versículo 31, tá, irmãos? De Lucas 17. Naquele dia, quem estiver no telhado, tendo seus utensílios em casa, não desça. Toma lá-los. Da mesma sorte, o que estiver no campo, não volte para trás. Lembrai-vos da mulher de Ló. Qualquer que procura salvar a sua vida, perdê-la-á. E qualquer que perder, salva-la-á. Digo-vos, naquela noite, aleluia, estarão dois numa cama, um será tomado e o outro será deixado. Duas estarão juntas moendo e será tomada, a outra será deixada. Dois estarão no campo, um será tomado e outro será deixado. Amados irmãos, temos que estar preparados para o grande dia do Senhor vir buscar a sua igreja. Mateus capítulo 18, do 1 ao 5. Tenham calma, pode abrir a palavra de Deus. Mateus capítulo 18, do 1 ao 5. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Mateus capítulo 18. Acharam? O que aconteceu em Mateus capítulo 18? Os discípulos estavam discutindo quem era o maior do reino do céu. Vamos compreendermos. Naquela mesma hora, chegaram os discípulos ao pé do Senhor Jesus, dizendo: quem é maior do reino do céu? Jesus respondeu, chamando uma criança, pôs no meio deles e disse: em verdade vos digo, se não vos converterdes e não fizerdes como uma criança, de modo algum entrareis no reino do céu. Portanto, aquele que se tornar humilde, como esta criança, esse é o maior do reino do céu. E qualquer que receber em meu nome uma criança, tal como esta, a mim me recebe. Mas qualquer que me escandalizar, um destes pequeninos que crê em mim, melhor que fora que se lhe pendurasse o pescoço um nó de azenha e submergisse na profundeza do mar. Amados, louvado seja o nome do Senhor. Você quer ser o maior do reino do céu? O maior do reino de Deus? Nós temos que se tornarmos como uma criança. Se torna humilde. Você discute, ou briga, ou bate na criança. Na hora ela vai lá, chora, mas depois recebe você de bom grado. A humildade, a responsabilidade nós temos. E esse é o Evangelho. Temos que ser humildes.
temos que ser humildes para nós entrarmos no céu. Marcos 10, 42, 45. Abra a Bíblia em Marcos 10, 42 a 45. Aí Jesus está ensinando sobre servir. Você quer servir ou quer ser servido? Você quer servir ou servida? Vamos lá. Para que possamos entender melhor, o tema está falando de 42 a 45. Vou falar sobre servir, mas eu tenho que falar a partir do versículo 35, tá? Para que os irmãos possam entender porque Jesus falou essas palavras. Tá bom? E aproximaram-se dele Tiago e João, filho de Zebedeu, dizendo: Mestre, queremos que nos faça o que pedirmos. E ele disse-lhe: que queres que eu vos faça? E eles disseram: concede-nos que na tua glória nós assentemos um à tua direita e outro à tua esquerda. Olha só, que atrevimento. Eles estavam tão empolgados. Mas Jesus lhe disse: não sabeis o que pedis. Podeis vos beber o cálice que eu bebo? E ser batizado como batismo como eu sou batizado? E eles disseram: podemos. Jesus, porém, disse-lhe: em verdade vos bebereis o cálice que eu beber, e sereis batizado com o batismo com que eu sou batizado. Mas o assentar-se à minha direita ou à minha esquerda não me pertence a mim concedê-lo, mas isso é para aqueles a quem está reservado. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E os 10, tendo ouvido isso, começaram a indignar-se contra Tiago e João. Mas Jesus, chamando-o a si, disse-lhe, aí entra no 42, tá? Ao 45. Sabeis que os que julgam ser príncipe da gente, delas se assenhoriam, e os seus grandes usam de autoridade sobre ela. Mas entre vós não será assim. Antes, qualquer que entre vós quiser ser vosso serviçal, e qualquer que dentre vós quiser ser o primeiro, será o servo de todos. Porque o Filho do Homem também não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Ele está aqui nesta manhã e quer te servir. Ele está aqui. Como diz aquele hino, ele não mandou, ele mesmo veio, né? Ele é o mesmo. Aleluia. Vamos para então os salmos. A palavra-chave hoje é agir, tá? A palavra-chave hoje é agir. O que é agir? Praticar ou efetuar algo na condição de agente, atuar e proceder. Agir. Nós temos que agir. Nós temos que agir. Estamos parados. Queremos
Jesus só para nós. Queremos Jesus só para os nossos amigos ou parentesco. Nós temos que levar-lhes a palavra do Senhor Jesus. A todos. A todos. Como diz a palavra do Senhor, que lá a partir de Atos, de 2 para lá, 3, 4, 5, nós vamos vermos a igreja do Senhor Jesus, firme, alegres, na presença do Espírito Santo. Havia uma alegria. Havia uma alegria. Tudo junto. Eles não queriam sabermos. Eles não queriam saber de nada. Só queríamos pregar a Cristo. Queria pregar o Evangelho da Paz. Vem aqui para cá. Queria pregar o Cristo glorificado. Tira essa pilha aí, embora essa pilha. Tem mais irmãos aí. Introdução. Mediante a graça divina, tomamos a parte do corpo de Cristo, que é a sua igreja. E como seus membros temos por missão viver e divulgar zelosa e amorosamente os valores do reino de Deus neste mundo. Que jamais nós esquecemos que o reino de Deus é justiça, tá, irmão? Paz e alegria no Espírito Santo. Muitas das vezes parecemos que nós, como cristãos, como diz alguns pastores, renomados pregadores, parece que nós somos batizados num pote de vinagre, né? Não trazemos verdadeiramente essa paz, essa alegria, essa justiça, alegria no Espírito Santo. O crente sorri, o crente está alegre, o crente está passando por provações, dificuldades, mas está alegre, convicto na vitória que verdadeiramente vai chegar. Se está demorando, irmão, espera, como diz o Lírio, espera só mais um pouquinho. Se a bênção está demorando, espera só mais um pouquinho. Então, irmãos, nós temos que ser alegres. Estamos passando por provações, mas temos a convicção que nós vamos ser e somos vencedores em Cristo Jesus. Então, amados irmãos, o reino de Deus é justiça, paz, alegria no Espírito Santo. Romanos capítulo 14, 17. Tá? Se não tivermos isso em mente, fracassaremos. Mas se levarmos avante a tarefa que nos confiou o Senhor Jesus, haveremos de expandir o reino de Deus até os confins da terra, conforme requer o Filho de Deus. Esta é a essência da grande comissão que deles recebemos. Levarmos a palavra até os confins da terra. Há um projeto, Assembleia de Deus ali em Éden, ou Vila Nova, se não me falha a memória, que uma vez ao ano sai cerca de 30 pessoas, vai para Cabo Verde, vai lá para a África, e lá leva pessoas jurídicas, pessoas, médicos, pregadores da palavra, missionários e missionárias, e ali eles ficam, atendam e recebem os pessoal de Cabo Verde, lá da África, levam a palavra de Deus, mas também levando o essencial, levando aplicação de flúor. Não. Numa igreja Assembleia de Deus, hoje é o pastor Zé. Então, eles levam o essencial, levam tudo, levam a palavra de Deus, aplicam a palavra de Deus e aplicam também as coisas materiais. Temos que andar juntos, temos que batalharmos juntos. Hoje também nós temos que propagar o Evangelho, proclamar o Evangelho da verdade. O reino de Deus e a igreja, tá, irmãos? A igreja representa o reino de Deus. Olha que coisa importante.
A igreja representa o reino de Deus. Você tem representado o reino de Deus? Como você tem representado o reino de Deus? Na sua casa, na sua vizinhança. Aonde quer que você coloca a planta dos seus pés? Como você tem representado o reino de Deus? De qualquer maneira, vamos aprender com Cristo. Vamos aprender com os discípulos. Vamos aprender com os nossos pastores, baseado na palavra de Deus. Antes de nós falarmos aqui, eu não sei se tem na frente de vocês. Igreja, representante do reino de Deus no mundo. Eu vou falar da igreja, baseado em Marcos 12, 28, 34, tá? Somos a igreja de Cristo. A igreja não é representada pelos prédios ou quatro paredes, mas por pessoas simples, sinceras, que compreenderam verdadeiramente a mensagem do Evangelho de Cristo. Podemos resumir os mandamentos de Deus para aqueles que fazem parte da igreja em amar a Deus e amar ao próximo. Mundo. Gênesis 3, 23, Romanos 8, 20, 22. Estamos presentes em um mundo, cosmos, tá? No grego, que pode ser identificado como a soma das coisas criadas, a terra habitada, os habitantes da terra, toda a raça humana. Este mundo foi criado por Deus, logo somos seus verdadeiros mordomos. A criação nela, o cumprimento deste papel singular que é agora. A igreja representante do reino. Vamos lá. Como já vimos, Deus é o Criador dos céus e da terra. Gênesis 1:1. Toda a criação está sob seu governo, seu domínio, soberania e autoridade jamais terão fim. Muitas vezes nós falamos assim, eu estou não sei o que no governo, eu estou não sei o que. Nós sabemos que toda a autoridade constituída é de Deus. Se está lá, foi Deus que determinou. Amém? Soberania e autoridade jamais terão fim. Foi ele quem constituiu a nação de Israel, tá? Para representá-lo diante dos outros povos da terra. No tempo presente, comissionou a igreja de Jesus Cristo para que representasse neste mundo. O que ele está querendo dizer? Deus levantou Israel para representá-lo diante de todo o planeta Terra. Mas nesse tempo presente, ele nos confiou, nos comissionou, nos deu esse direito, a igreja de Jesus Cristo, para que representasse neste mundo. Com uma pergunta que eu falei: estamos representando Jesus nesse mundo? Temos que representá-los. Glória a Deus. A igreja é comissionada por Cristo. A igreja não é comissionada por pastor. A igreja não é comissionada pelo presbítero. A igreja não é comissionada por diácono. A igreja não é comissionada por um motim. A igreja é comissionada por Jesus Cristo. Amém? Tem muitos pastores que têm muitas ideias. Tem muitos presbíteros que têm muitas ideias. Tem muitas pessoas que têm muitas ideias. Mas a verdadeira responsabilidade, a ideia verdadeira, está na palavra de Deus, e Ele nos comissionou para isso. Em seu ministério terreno, Jesus organizou, tá, irmão? Preste bastante atenção. Em seu ministério terreno, Jesus organizou e preparou um grupo de pessoas para que saíssem e proclamassem a mensagem do reino de Deus. Durante o nosso amado ter passado na terra, ele observou e comissionou
escolheu pessoas simples. Pedrinho, João, Tiago. Foi chamando. Vamos lá, Eliette. Pegou a pessoa simples, Mariette. Pegou a irmã. Pegou a Santa. Pegou o Samuelzinho. E vai pegando. Vai comissionando para fazer a sua obra. Não foi diferente naquele dia, não. No dia passado, não. Ele comissionou os seus discípulos. Ele preparou um grupo de pessoas para que saísse e proclamasse a mensagem do reino de Deus. De acordo com o Evangelho de Mateus, o grupo veio a formar o número da eclésia, que significa igreja, fundada no dia de Pentecostes. A igreja cresceu, multiplicou-se, continuou a chamar pessoas oriundas, ou original, ou de todos os lugares da classe social, sejam homens, sejam mulheres ou crianças, para fazerem parte do reino de Deus. Deus chama qualquer pessoa, o rei, o príncipe, o pobre, o negro, não importa. Deus está chamando. Se é para fazer a sua obra, Deus vai te capacitar. Ah, não sei fazer isso. Eu não sei pregar. Não é comigo. Deus tem te chamado. Deus chamou Pedro, homem ignorante, homem que gostava de uma espada, mas Deus chamou. Deus chamou muitos. Deus chamou Paulo, Deus chamou Timóteo, Deus chamou Vera. Irmãos, ou melhor, minhas irmãs, cadê os homens dessa igreja? Cadê os homens dessa igreja? É por isso, quando eu vejo um culto de quinta-feira, a irmã pregando daquele jeito, cadê os homens? Então, amados, Deus nos chamou. Deus te chamou para fazer o que tem de melhor. Deus não escolhe o rico, não, Ele chama qualquer um para fazer a sua obra. Ele te chamou, Ele me chamou. E as irmãs, os irmãos que leem a Bíblia, que meditam, eu não vejo preocupação, eu não vejo problema nenhum se chamar a irmã Vera para pregar a palavra. Eu não vejo, eu vejo ela aqui pregando a palavra. Se estiver lendo a palavra, Deus está orientando. Leu lá o versículo, Jesus na cruz do Calvário. Você vai falar alguma coisa? Claro, você leu. Jesus, o Espírito Santo, tem colocado algo na sua vida. É assim que começa. Então Deus te chamou. A igreja na sociedade. Muitos menosprezam a Jesus Cristo, reduzindo a um mero fundador de religião. Por isso cabe à igreja apresentá-lo como o único Salvador do mundo. Ele é verdadeiro Deus e verdadeiro homem. A igreja de Cristo é a expressão visível do reino de Deus. Você tem consciência de quem Jesus é? Fez e representa? Muitas das vezes, até nós mesmos, coloca Jesus pequeno. O nosso Deus é grande. O nosso Deus é tremendo. Hoje, nos dias atuais, tinha que ter milagres. Como aquele jovem, no culto jovem, né? Aquele irmão pregou. Milagres. Como eu falei no início, aqui, Deus nos deu essa responsabilidade para nós ensinarmos, para nós praticarmos a palavra
porque uma pessoa aceita o Senhor Jesus aqui, ou qualquer outro lugar, não é a mesma coisa que eu vou dar uma palavra para a Selma. Ou para a irmã Aura. Temos que saber levar a pessoa. Se nós não falarmos com mansidão, o leitinho, né? De todos os dias, e se eu colocar lá uma feijoada, um mocotó, a pessoa vai sair. Então nós, como representantes de Jesus, nós temos que ensinarmos. Foi isso que o pastor pregou para mim, assim, eu aceitei Jesus. Ele falou assim, ó, vem cá que eu vou te dar um leitinho, vem comer. Me dá o filho, porque a outra irmã não comeu uma mocotó. Eu quero que eu gosto de Infelizmente, hoje, nós mesmos estamos jogando as pessoas, os novos convertidos, para fora. Antigamente não era assim. Mas nós temos que aprender, temos que ensinarmos. hoje, dá esse leitinho, um calzinho, Aqueles que são aceitaram o Senhor Jesus. vem, que está falando as coisas, está indo outro, ele está dando Aí tem que bater mesmo. Aí é para. A gente, quando nós vamos para uma igreja e entramos na porta, somos bem recebidos, ou quando você vai numa casa, você é bem recebido. Poxa, é uma graça, né? Muito me alegrei daquele irmão, que eu vejo a alegria, né? As pessoas entram aqui na nossa igreja, eu não vejo isso na nossa igreja. A gente foi no IP, eu reparei uma coisa. Quando vem uma igreja aqui da nossa congregação mesmo, ou a Matriz, ou o IP, ou outra igreja, a gente acolhe eles como se, né, fosse da nossa família mesmo. E a gente vai, né, a gente até anuncia aqui a nossa Matriz, né, o IP da nossa congregação, eu não vejo isso. Eles anunciam a gente como se a gente fosse qualquer outra pessoa, como se não fosse da mesma mãe, entendeu? Não vejo esse negócio. E aqui eu vi um irmão, né, que nem parece que nem somos de outra igreja. É igual aqui, irmão veio. O irmão veio aqui. O irmão não é da nossa, não é da nossa congregação, da mesma igreja, mas ele sentiu se acolhendo aqui, entendeu? Aquela irmã mesquinha. Você vê a alegria da irmã, as pessoas ficam contagiadas. Nós, em si, nós temos que aprendermos. Eu gosto, quando eu vou numa igreja, eu gosto. Quando eu vou numa igreja, ser, né? Não chega. A paz do Senhor, meu irmão. Nós temos que ser a mesma coisa aqui, irmãos. Por isso que nós temos que aprendermos com o Senhor. Aprendermos com o Senhor Jesus. Bom, já são 15 para as 11, mas coisa rara. Onde eu estou? O reino de Deus presente na igreja. Na pregação cristocêntrica. Os irmãos sabem o que é isso? Cristocêntrica. É pregar Cristo, mais nada. Acabou. É Cristo, Jesus, pronto. Uma das principais características da igreja de Deus é a pregação cristocêntrica. Pedro, no dia de Pentecostes, proclamou com ousadia o Cristo crucificado. Já o apóstolo Paulo declara com firmeza: se este o assunto principal de suas pregações, porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo, a isso crucificado. A postura coerente e bíblica dos primeiros cristãos fez com que a igreja experimentasse um crescimento quantitativo e qualitativo no poder do Espírito Santo. Cristo Jesus não deve jamais ser substituído por um homem ou outro assunto
em nossos cultos e pregações. Ele é o fundamento de todas as coisas, por isso devemos proclamá-lo com absoluta fidelidade, a fim de que as boas novas cheguem a toda a humanidade. O que está acontecendo hoje, nós estamos vendo esse evangelho que às vezes nós não conhecemos. Não que eu sou contra pregar sobre José, pregar sobre Isaías, falar sobre Jeremias, mas tem que acabar em Jesus. Hoje as coisas não estão acontecendo isso. Não estão falando sobre Jesus. A sua descida, o que ele passou, o que ele sofreu, ele subiu, mas ele vai voltar. Não. Coloca aqui a vida de Jó. Separam, faz um esboço. Jó passou por isso. Aí passa para a igreja. Mas, cadê Jesus? Tem um hino que até diz isso, né? Cadê Jesus? Onde está Jesus? Mais ou menos assim. Na comunhão. A palavra comunhão tem um sentido bem amplo, podendo indicar participação, comunicação, auxílio, com contribuição à sociedade, intimidade e cooperação. A comunhão entre os irmãos era marca registrada da igreja primitiva, pois o seu comportamento estava alicerçado sobre os valores do reino de Deus. Os que ainda não são cidadãos do reino de Deus precisam ver e sentir o amor de Cristo, mediante a nossa comunhão uns com os outros. No serviço, a igreja de Cristo é um organismo vivo. Sua função não se limita à proclamação do Evangelho. Ela serve ao Pai, mas também ao próximo. O serviço da igreja consiste em ajudar, suprir as necessidades dos filhos e das filhas de Deus. Tá, irmão? Muitas vezes nós fazemos muitos programas sociais, mas atendendo aí fora, esquecendo os filhos da casa. Vou repetir. A igreja de Cristo é um organismo vivo e sua função não se limita à proclamação do Evangelho. Ela serve ao Pai, mas também ao próximo. O serviço da igreja consiste em ajudar, suprir a necessidade dos filhos e das filhas de Deus. A igreja local, portanto, deve socorrer os necessitados, as viúvas e os desamparados. Suas obras sociais confirmam e legitimam a sua pregação. A prática do serviço através do corpo de Cristo é um mandamento do Senhor. Amar o teu próximo como a ti mesmo. A proclamação, a comunhão, o serviço farão do que a igreja uma autêntica expressão do reino de Deus. Infelizmente eu vejo que não acontece. A ajuda aos necessitados, a ajuda às viúvas, aos desamparados. Não vejo. Pouca. Se eu vejo, é pouco. Se entrar um necessitado aqui, precisar de ajuda, manda um para outra igreja. Não pode acontecer isso. Se é para falar a palavra de Deus, não está falando isso? E por que não? E por que nós não fazemos? Temos que rever nossos conceitos. Pregamos tanta coisa, falamos tanta coisa, pegamos o microfone e falamos tanta coisa, que é Jesus isso, Jesus cura, Jesus te ama, o próximo, mas quando vai valer no papel, não passa. Então, amados, vamos pregar o Evangelho de novo. Quem é o maior do reino de Deus? Primeiro, o maior em humildade. Jesus escolheu homens falíveis, tá? Homens sujeitos a erros, homens quase sem cultura nenhuma. Quando o Espírito Santo desceu em Pentecostes, e aqueles homens falando, poxa, os camaradas aí são
São judeus. Não tem muita cultura, mas estou vendo eles falando na minha própria língua. As grandezas de Deus. O que aconteceu no dia de Pentecostes serve como lição para nós. Pegou aqueles homens falíveis e se tornaram grandes homens na obra de Deus. Deus pega o homem na sarjeta, o homem destruidor, o homem que verdadeiramente para a sociedade não presta. Às vezes nós falamos para nós também, se não tem mais jeito, esse não tem mais jeito, é esse que Deus pega. É esse que Deus levanta. É esse que Deus levanta, exalta e coloca numa posição para mostrar a nós, para mostrar essa humanidade, para mostrar aos nossos vizinhos, para os nossos amigos, que esse tem jeito. Só Jesus que entra na vida do homem e da mulher e faz uma transformação. Eu estava vendo uma reportagem na televisão sobre seus irmãos, as irmãs conheceram a tal de as Ronaldinhas. As Ronaldinhas. Fizeram filme de prostituição, se converteu ao Senhor. Irmã, que transformação. Estava vendo a entrevista dela, que transformação. 2 anos de evangelho. Se me fala a memória, se converteu em 2009. 2 anos de evangelho. Deus levantou aquela mulher de uma tal maneira que hoje ela é pastora. Está fazendo seminário. Deus está abençoando. Deus está levantando. Deus está levantando. Hoje agora, vamos nos colocar no dia de hoje. Cadê os irmãos? Não, falando sério. Falando sério. Cadê os irmãos da igreja? Estão dormindo? Estão em casa? Estão trabalhando? As irmãs estão aqui. Quem tinha que estar aprendendo aqui? Os homens e as irmãs. Os homens e as irmãs. Tinha que estar aqui aprendendo. Os homens aqui aprendendo. É verdade, Jesus. Aí amanhã, Deus levanta a irmã Fabiana para pregar a palavra de Deus? Deus levanta para pregar a palavra de Deus? Não, a Bíblia está aqui. Nós estamos vendo que Deus não levanta a pastora. Nem diaconisa. Mas e aí? Me explica. Como diz, aí foi, chupa essa manga. Deus está levantando irmã, olha. Deus tá... Ah, você não quer não? Levanta aquela dali. Ah, vai cair de pau em cima de você. Deus está levantando e problema, acabou. É, Deus está levantando. Então são coisas que só Deus. As coisas mudaram antigamente. São tantas coisas que hoje eles procuram na Bíblia. Deus é isso aí. As coisas mudaram ou o povo mudaram? Porque eu não era cristã não. Mas eu aprendi muitas coisas que hoje eu acho na Bíblia que meu pai e minha mãe me ensinou que era daquele jeito. Aí hoje eu vou falar para os meus filhos, ou que seja algo mais novo, as crianças que estão em conta. E tira, isso aí era lá no teu tempo, no tempo do ronco, no tempo das pedras, no tempo do que tem. Só que eu, na minha mente não entra, não é o mesmo Deus daquela época, não é o Deus de hoje. Por que o Deus do meu tempo, por que as coisas do meu tempo não é as coisas da terra? Eu não estou errado, não. Eu não estou falando. As pessoas mudaram. Verdade. Deus não mudou. Deus é o mesmo ontem, hoje, será eternamente. Só que aí vem
tecnologia, Aí vai embora. Né? Há 100 anos atrás, quem tinha uma geladeira? Uma televisão. Ou... Mas também nós temos que ir da palavra. Mas com certeza. Porque na palavra diz a iniquidade da unidade. Pecado? Mas é o pecado. É bíblico. Mas se não acontecer, está fora. Trocar filha, trocar mulher, um monte de coisa que não vai fazer mais jeito. Daqui para pior. Só que aqueles que têm o Espírito Santo em si, tem de outra forma. Né? De outros olhos. Vamos lá. Onde eu estou? Onde eu estou? O maior deles é eterno. Quem é o maior? O maior é imunidade. Eu estou aqui mesmo. Jesus escolheu homens falíveis para serem seus discípulos. Estes se defrontaram, tal como acontece ainda hoje, com orgulho, com ambição, como se vê na passagem de Marcos 9:37, percebendo neles claramente tais males. Jesus tomou em seus braços uma criança a fim de ensiná-lo a respeito da humildade, simplicidade, receptividade. Como servos de Deus devemos ser os maiores em humildade, amor ao próximo, sabedoria, domínio próprio, fé. Jesus deixou bem claro que a verdadeira grandeza não consiste nos bens materiais, na fama ou no poder. A verdadeira grandeza está no coração quebrantado, contrito e puro diante do Senhor. O maior deve ser como uma criança. Jesus usou o exemplo de uma criança para demonstrar as características que os súditos do seu reino precisam ter. Os seguidores de Cristo carecem de ser identificados como pessoas humildes e dispostas a servirem a Deus e ao próximo. Porque Jesus utilizou uma criança como exemplo? Porque as crianças não estão preocupadas com cargos ou posição. Elas são humildes, sinceras e manifestam a pureza de Cristo. Seguimos o exemplo dos pequeninos. Jesus, deixa eu falar um negócio aqui, eu vou falar um negócio aqui, As crianças lá no IP, todo mundo xinga. Olha o pastor da Bíblia. eu vou trazer um negócio em debate aqui, mas deixa para lá, porque em respeito a pastores e diaconismo, mas deixa para lá. Deixa Deus trabalhar. O maior deve ser como uma criança. Eu li isso aqui, né? Já. Tá. Tá perdido? O maior deve ser servo de todos. O maior do reino de Deus é o servo de todos, Jesus. É o que serve aos enfermos, aos necessitados, aos feridos, sem esperar nada em troca. Muitas vezes acontece ao contrário. Os maiores estão batendo nos menores. Está enfermo, está sangrando, bota o dedo lá e fere mais ainda para jogar a pessoa fora. É verdade? É verdade. Acontece isso, infelizmente. Nisto, Cristo Jesus é o nosso supremo exemplo, sendo Ele Deus bendito eternamente por amor de todos nós. Humilhou-se e entregou-se a si mesmo como sacrifício expiatório dos pecados do mundo. Você já pensou o quanto poderíamos influenciar o mundo se vivêssemos de fato como servos de todos, assim como nós reivindicamos a palavra de Deus? Conclusão, irmãos. Graças. Maravilha. A Igreja de Cristo tem a responsabilidade de proclamar e demonstrar as virtudes do reino de Deus a toda criatura. Neste mundo, nós, os salvos aqui, estamos para servir ao Senhor e ao próximo,
um dia estaremos para todo sempre com o Senhor. Mas, enquanto esse dia não chega, sigamos o exemplo de Cristo, que sendo Deus, tomou a forma de servo. Que venhamos como igreja do Senhor Jesus Cristo evidenciar o reino de Deus neste mundo, através da nossa vida. Testemunho e proclamação do Evangelho. Que Deus possa